minha saudação a todos os alunos da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o pastor Hilberto, diretor de ensino do Seminário Teológico Batista Gilgal, e estamos então estudando esta série de lições do segundo trimestre de 2026, com o tema O Padrão da Liderança Cristã para a Igreja do Nosso Tempo. Esta série de lições está sendo produzida pelo Seminário Teológico Batista Gilgal e a divulgação está sendo feita pela Comunicação Batista. Nesta lição, vamos estar listando então a lição número 6, cujo o título é Samuel, um líder que aprendeu a ouvir. E esta lição ela está, então, tem como texto base, 1 Samuel, capítulo 3, do verso 1 até o verso 15. E o texto áureo encontra-se em 1 Samuel 3:10, que nos diz: Então veio o Senhor e pôs-se ali, e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, porque o teu servo ouve. Falarmos sobre ouvir a voz de Deus é muito importante, e principalmente para o líder cristão. Não somente os líderes cristãos, mas todo cristão, ele precisa desenvolver essa habilidade de ouvir a voz de Deus. Assim como Samuel não entendeu, nas duas primeiras ocasiões, quando Deus o chamou, ele não entendeu que Deus estava querendo falar com ele, que Deus estava querendo se manifestar a ele. Muitas vezes nós não temos esta habilidade de nós discernirmos a voz de Deus. E aí podemos ficar confusos, podemos inclusive não entender a mensagem que muitas vezes Deus quer nos transmitir. Mas todo o líder, todo cristão, ele precisa desenvolver essa habilidade, que ela é fundamental. No primeiro tópico, então, que nós vamos abordar nesta lição, que fala sobre ouvindo a voz de Deus. No contexto que nós vivemos atualmente, nós ouvimos diversas vozes. Temos ao nosso derredor, né, muitas vozes, na verdade, e temos diversos tipos de vozes. Temos vozes com diferentes intensidades, temos vozes, né, que querem expressar algo, temos vozes de desabafo, tem pedidos de socorro, mas tem também aqueles que querem compartilhar das suas bênçãos, contar um testemunho, ou até mesmo algo de bom que aconteceu nas suas vidas. Enfim, nós estamos rodeados de muitas vozes, de diversas vozes, e das mais diversas opiniões e também entendimentos, conclusões, enfim, nós estamos rodeados de muitas vozes. Mas, para nós, como cristãos, tem uma voz que necessita, então, da atenção especial. E é a esta voz, então, queremos nos dedicar, que é de nós ouvirmos a voz de Deus. Para essa, nós precisamos dar, então, uma atenção muito especial. E esta, não que as demais vozes não são importantes, mas a voz de Deus, ela é a mais importante. É essa voz que nós precisamos dar crédito. A esta voz que nós precisamos dar, então, atenção. E como é que nós ouvimos, então, a voz de Deus? Como é que nós desenvolvemos essa habilidade de nós, né, sabermos o que é voz de Deus e aquilo que não é voz de Deus, né? E o que essa voz também quer nos transmitir e quanto ela é autêntica também. Então nós desenvolvemos essa habilidade de ouvir a voz de Deus por meio do nosso relacionamento, por meio da nossa intimidade que temos com o nosso Deus. Isso se pode dar de diversas formas no nosso relacionamento. Obviamente que o cristão, ele precisa ter uma vida devocional diária, onde ele gasta tempo de leitura na palavra de Deus, onde ele gasta tempo de meditação, onde ele gasta tempo de oração. Ou seja, são atos, são práticas que o cristão, são bons hábitos que o cristão desenvolve para melhorar o seu relacionamento, para melhorar a sua intimidade com o seu Deus.
E com esta afinidade, com este estreitamento da afinidade e também da intimidade com Deus, nós acabamos desenvolvendo essa sensibilidade do nosso ouvido espiritual, treinando o nosso ouvido espiritual para ouvirmos, entendermos e compreendermos a voz de Deus. Então nós podemos, né, ouvir a voz de Deus por meio da sua palavra, por meio de voz audível, assim como Deus então falou com Samuel. Também podemos ouvir a Deus, né, por meio de sonhos, por meio de palavra profética. Podemos ouvir a voz de Deus no silêncio, através de um hino ou dentre outras formas que Deus pode então se manifestar nas nossas vidas e que nós então possamos nitidamente ouvir a voz de Deus. O segundo ponto que trata essa lição de número 6, que nós estamos aprendendo a respeito de Samuel, né, de um líder que aprendeu a ouvir a voz de Deus, como a palavra de Deus se torna uma voz. Então, para aqueles que buscam, né, ouvir a Deus por meio da Bíblia, esse processo então ele envolve algumas etapas, que envolve não somente ler, mas ler por meio de uma posição de oração e também por meio da reflexão e aplicação. Então, o processo de nós ouvirmos a voz de Deus pela palavra de Deus, então é um processo que envolve, né, não somente a leitura, mas envolve a oração, a reflexão e uma aplicação. Bom, a oração, então, nós precisamos abrir o nosso coração. Todas as vezes que nós formos ler a palavra de Deus, nós precisamos uma atitude, né, de oração. Antes, nós precisamos orar antes, durante e quando nós terminamos de ler a Bíblia. Ou seja, nós precisamos estar numa posição de oração, ou seja, estar com uma disposição, com um desejo de queremos ouvir a voz de Deus. Nós entendemos que o Senhor pode nos dar esse entendimento e esta compreensão, que nós então possamos ter essa compreensão de que Deus pode falar conosco através da sua palavra, e para isso nós precisamos também o auxílio do Espírito Santo nas nossas vidas, para que Ele nos dê este entendimento e nos capacite para que nós possamos então ouvir a voz de Deus por meio da leitura. E também a oração, ela também transforma a leitura num diálogo, né, em que nós podemos orar pedindo, né, orar em espírito, pedindo para que o Senhor venha nos ajudar e venha nos dar essa compreensão, esse entendimento da sua palavra e também que Ele possa nos direcionar, né, para ouvir aquilo que Ele quer nos falar. O segundo aspecto é sobre a meditação e a reflexão. A meditação e a reflexão é um ato de ponderar sobre aquilo que nós lemos, né? Não é fazer uma leitura simplesmente para cumprir um ritual, ou para cumprir uma escala de leitura, ou para cumprir um cronograma de leitura. Mas nós lemos até mesmo de uma forma contemplativa, onde nós lemos, né, e meditamos, gastamos tempo em cima do texto, refletindo o que aquele texto pode nos trazer de ensino, pode nos trazer de verdade, pode nos trazer de edificação para a nossa alma. Então, e também meditar no aspecto do que esse texto, né, está nos ensinando, ou que verdade ele está apresentando para a minha vida. E permitir, né, que o Espírito Santo trabalhe, né, trabalhe nas nossas vidas, né, que o Espírito que está em nós, né, trabalhe, né, em nós, com base no texto que nós lemos, aplicando essas verdades, trazendo para nós, permitindo que o texto leia também as nossas vidas. Que, na verdade, a leitura bíblica não é somente o leitor, o cristão, ler a palavra de Deus, ler o texto bíblico, mas é também permitir que o texto bíblico o leia. Essa é uma prática bastante importante, um hábito bastante importante que nós cristãos devemos permitir, né, que aconteça em nossas vidas. Ou seja, permitir que o texto bíblico nos leia, que nós possamos então ser ensinados, né, a partir desse texto das Sagradas Escrituras.
E o terceiro aspecto é sobre a aplicação prática. Tiago nos diz que, e também enfatiza, né, na sua epístola, a importância de nós praticarmos a palavra de Deus, não apenas ouvi-la, ou seja, nós precisamos ser praticantes e não somente ouvintes da palavra de Deus. E a Bíblia, ela é vista como a fonte onde Deus ele revela seu plano para com o homem, revela a sua vontade, revela o seu plano, revela também, né, os padrões morais e principalmente a sua natureza, ou a natureza de Deus e do seu amor por nós, né? Onde Deus então manifestou o seu grande amor por nós através do seu Filho Jesus Cristo. Então a aplicação da palavra de Deus, ela é muito importante, porque a voz de Deus ela se torna mais clara quando há uma disposição de agir de acordo com o que foi compreendido, de acordo com o que foi, né, entendido com base na leitura do texto. Então, esse é um aspecto muito importante na vida do cristão. Nós ouvimos, né, nós lemos com a disposição, né, de ser ministrado pela palavra de Deus. Então, nós lemos, nós aprendemos e nós devemos de exercitar o que foi aprendido, o que nos foi ensinado pelo Espírito Santo, nós devemos de transmitir, nós devemos de ensinar para outras pessoas. O terceiro tópico dessa lição é ouvindo as pessoas. Então, o primeiro tópico foi ouvindo Deus. O segundo tópico, então, como a palavra de Deus se torna uma voz. E agora, então, nós vamos estudar sobre ouvindo as pessoas. Porque Deus, ministra, Deus fala de várias formas, né? Nós podemos ter a nossa experiência particular ou pessoal com o próprio Senhor, com a sua palavra, mas também através das pessoas. Deus pode usar pessoas para falar conosco, ou Deus pode usar pessoas como instrumentos para ministrar nas nossas vidas, ou para transmitir alguma mensagem ao nosso coração, para as nossas vidas, para nos consolar, mensagens que nos trazem consolo, mensagens que nos trazem conforto, mensagens que nos trazem conselhos, encorajamento, ou até mesmo um aviso, né, um alerta de que nós não estamos procedendo bem, talvez de decisões que não foram assertivas, que porventura tenhamos tomado. Enfim, Deus, então, ele pode usar as pessoas para transmitir mensagens para nós. E como é que isso pode se manifestar, né? Que tipo de mensagem as pessoas podem, né, podem ser usadas como instrumento de Deus para transmitirem algo para nós? Então, através de conselhos sábios. Essa é uma das formas, né, que Deus pode usar pessoas, né? Deus pode usar pessoas para nos transmitir conselhos sábios. Um irmão, um amigo, um familiar, ou até um conselheiro, ele pode servir como instrumento para compartilhar uma perspectiva, né, que talvez nós não percebemos, ou que talvez nós não temos percebido, não temos visto, não temos entendido daquela forma. E esse conselho, ele vem para que nós possamos nos dar conta de certo aspecto, de certas decisões que estamos por tomar, ou de certos rumos que a gente pode estar se conduzindo, se dirigindo. Enfim, os conselhos, eles vêm para somar o nosso conhecimento, vêm para somar a nossa experiência, e assim nós possamos tomar decisões mais assertivas e também podermos nos conduzir melhor na presença de Deus. Ou falando a respeito de liderança, o líder, ele também pode estar corrigindo rotas, pode estar alinhando melhor a sua equipe, pode estar alinhando melhor os seus liderados, para que assim possam alcançar resultados melhores, possam serem mais assertivos nas suas ações, nos seus projetos, nos seus planos, ou naquilo que dispuseram o seu coração em servir ao Senhor. Uma segunda forma é através do conforto e do encorajamento. Muitas vezes tem pessoas necessitando de uma palavra de ânimo, uma palavra de encorajamento, principalmente aquelas pessoas que estão passando por alguma dificuldade, por alguma luta, por alguma perda, ou por
algo de negativo ou algo difícil que tenha acontecido na sua vida, então Deus pode usar as pessoas para levar essa palavra de conforto e de encorajamento, para produzir ânimo, para trazer esperança, né, ao coração e para as pessoas, né, e essas palavras possam então servir como um bálsamo divino naquelas que recebem essas palavras de conforto e de encorajamento, essas palavras de ânimo. Uma outra forma é através de uma representação amorosa ou de desafio, quando então alguém aponta, né, algo na nossa vida que precisa de alguma mudança. Embora que às vezes possa parecer difícil de nós termos que ouvir certas coisas, ou talvez nós não gostaríamos de ouvir certas coisas, mas que as pessoas têm razão, elas estão certas em nos alertar, em nos apontar o melhor caminho. E nós precisamos reconhecer que essa verdade ela é necessária para nós e para o nosso crescimento e para a nossa mudança de vida. E o quarto aspecto é o testemunho de vida. Os testemunhos, eles são compartilhados para a edificação da igreja, para a edificação das nossas vidas. E por isso que é muito importante, então, quando o cristão, ele compartilha os seus testemunhos, aquilo que Deus faz nas suas vidas, ou através das suas vidas. Porque essa instrumentabilidade que foi efetivada por Deus, ela pode ser útil para motivar outros, para encorajar outros, para que tenham ações parecidas, talvez que venham buscar mais a Deus, que venham servir a Deus com alegria. Enfim, o testemunho, ele serve como um todo para, então, a edificação da igreja. E, de certa forma, né, as pessoas vivem, né, com fé, as pessoas vivem por fé, né, e também com integridade e amor, e serve como um exemplo prático ou uma mensagem silenciosa de Deus nas nossas vidas. Então, o testemunho ele é importante. Mas, sobretudo, nós precisamos ouvir a voz de Deus. E todos esses conselhos, toda essa instrumentabilidade que Deus pode, então, confirmar através da vida de pessoas, é crucial que nós venhamos alinhar toda essa instrumentabilidade, todas essas palavras, conselhos, enfim, repreensões ou até mesmo testemunho, tudo isso nós precisamos alinhar pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus, a palavra escrita, ela é a referência máxima. E tudo aquilo que for ministrado a nós, for falado a nós, precisa ser confrontado com a palavra de Deus, porque ela é a referência principal, a referência máxima, ela é a nossa baliza. E se algo estiver em desacordo com a palavra de Deus, tais conselhos, né, ou tais palavras, nós precisamos, então, analisar e reter somente aquilo que nos convém, que nós entendermos que está segundo a palavra de Deus, que está segundo a palavra escrita. O quarto ponto, o quarto aspecto que nós, então, queremos falar aqui, com base nessa lição, é ouvindo Deus no silêncio. Muitos cristãos não gostam do silêncio, até porque nós estamos em constante movimento e, como eu já falei no início, nós ouvimos muitas vozes e na verdade, estamos cercados, né, de muitos barulhos, mas o silêncio, ele tem a sua importância. O silêncio é uma importante forma que Deus também usa para falar conosco, para ministrar nos nossos corações. Deus também se comunica conosco através do silêncio. E o silêncio, na nossa vida, nem sempre quer dizer que Deus está inerte ou que Deus tenha se calado. Vemos exemplos na Bíblia, que nem Simeão e Ana, que eles estavam vivendo no silêncio de Deus, mas no tempo determinado pelo Senhor, eles entenderam, Deus ministrou nos seus corações, e eles entenderam que eles entenderam o cumprimento da palavra de Deus nas suas vidas. Quando então Simeão foi movido pelo Espírito para o templo e encontrou José e Maria com Jesus nos braços, e aí ele tomou
Jesus nos seus braços, né, e viu ali a resposta de Deus referente às profecias relacionadas ao Messias, à vinda do Messias. E aí, naquela ocasião, Deus, Simeão, ele louvou a Deus por ver ali o cumprimento da palavra de Deus, das profecias, e ali, então, se manifestando a voz de Deus, após um longo período de silêncio. Mas nós também vemos o silêncio de Jesus, quando os fariseus e os escribas, né, pegaram em flagrante uma mulher em adultério e levaram esta mulher para Jesus, para que Jesus a julgasse. Mas Jesus, então, Jesus ele manteve uma atitude de silêncio em duas ocasiões. Quando, então, os fariseus trouxeram a mulher, Jesus, e pediram para que Jesus não julgasse aquela mulher, Jesus ele não falou nada, simplesmente estava, então, escrevendo com o dedo na areia. E aí, quando Jesus falou, né, para os acusadores da mulher que atirassem a primeira pedra, aquele que não tinha pecado, então um a um foram embora. E Jesus novamente fez um momento de silêncio ali. Ou seja, foi um tratar de Deus com aquela mulher. E muitas vezes Deus trata nas nossas vidas através do silêncio. E aí cabe a nós entendermos e compreendermos esse tratar de Deus, esse mover de Deus, esse jeito de lidar de Deus conosco. E qual é a mensagem, então, que Ele quer transmitir a nós por meio deste silêncio. E também, nesse período de silêncio, nós podemos nos fazer várias perguntas, né? E por que Deus está, né, não está se movendo? Por que Deus não está falando? Por que Deus não está, né, se comunicando com a gente? Mas isto serve, isto muitas vezes também Deus permite para que nós venhamos nos aproximar mais dele, para que nós venhamos a estreitar o nosso relacionamento e a nossa intimidade com ele. E então, apesar de todas as nossas perguntas e dúvidas, né, o silêncio divino, ele pode nos levar à comunhão com aquele que está sempre ao nosso lado, né, que está sempre ao nosso lado, que está sempre ao nosso lado em nosso sofrimento, aquele que enxuga as nossas lágrimas e se alegra conosco quando nós avançamos. Então, para nós concluirmos esta lição de número 6, Samuel ele foi um grande líder, ele foi um grande exemplo de liderança, de uma liderança correta. Samuel ele foi reconhecido pelos seus conterrâneos, né, pelos seus contemporâneos, como um líder íntegro. No final da sua vida, Samuel ele perguntou para o povo: se você tem algo para me falar ou para me corrigir, que poderiam se manifestar. Mas o povo, ele disse que, ou reconheceu, na verdade, a integridade de Samuel, que ele sempre foi íntegro durante o seu período que ele exerceu tanto o sacerdócio, né, mesmo tanto como profeta, o ministério de profeta, o ministério, né, de sacerdote e também o ministério de juiz junto à nação de Israel. Então vemos aqui o importante papel que Samuel exerceu, do seu belo exemplo ou de liderança correta que ele exerceu junto à nação de Israel, porque ele aprendeu a ouvir. Então, um dos fatores dele ter sido bem sucedido como líder junto aos israelitas é que ele aprendeu a ouvir a voz do Senhor. Deus, ele não escolhe as pessoas pelo seu carisma ou pela sua eloquência, mas ele escolhe aquelas pessoas, ou melhor, ele escolhe, busca, na verdade, aquelas pessoas que dão crédito, aquelas pessoas que têm coragem de ouvir e falar exatamente o que ele diz, o que ele pede, né, para falar. Então Deus, ele busca as pessoas que são obedientes, né, à sua voz
e que praticam, né, aquilo que ouviram e receberam da parte de Deus. Assim foi Samuel. Tudo aquilo que ele recebeu da parte do Senhor, que o Senhor ministrou no seu coração, assim ele praticou, assim ele realizou. E por isso, o seu ministério tríplice, né, ele foi bem sucedido. Então esta é uma grande lição que nós aprendemos, pautada na vida de Samuel, que é do líder aprender a ouvir de Deus. O líder que aprende a ouvir a voz de Deus faz muita diferença na obra do Senhor, faz muita diferença no contexto onde está inserido, principalmente no exercício do seu ministério. Deus abençoe a cada um dos irmãos e concluímos aqui, então, esta lição de número 6.